A minha mãe mandou me chamar pra cantar com Isaías, ai pra cantar com Isaías. Está no ar o podcast Ilustres Desconhecidas, uma conversa entre amigas sobre temas da realidade brasileira. E desse papo participam a Ana, a Suzy, a Gi e eu, a Kátia. Mas quem somos nós? Ora, somos ilustres desconhecidas. Vamos conversar? Olá, querido ouvinte do programa Ilustres Desconhecidas. Nós estamos aqui mais uma vez para esse bate-papo, para essa conversa bem gostosa, bem legal com você, sobre um assunto que não é assim tão gostosinho, né? É um assunto até meio espinhosozinho, sobre o discurso de ódio. Vamos lá. E aí, pessoal, mandando um beijo para os hackers, para aqueles que estão com ódio, com muito ódio no coração. Venham com a gente e vamos desrecalcar, pessoal. Eu já estou aqui para fazer um convite complementar ao pessoal da Ana Gi falando aqui com vocês. E eu acho que pode vir todo mundo que está com ódio no coração, sim. Nós vamos encher o coração de amor para falar do discurso de ódio. Eu acho que daí a gente domestica essa besta, né? Essa fera desse discurso. Ai, ai. Bom, eu vou mandar um beijo e abraço para todo mundo. Bom, achei que não fosse mandar beijo. Né? E vou começar a entrar um pouquinho nesse tema, falando o seguinte: eu não sei se eu já deixei claro a vocês que eu realmente fiquei tão irritada com todos os problemas técnicos que eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Eu tenho essa liberdade de falar isso para vocês? Pode. Não é discurso de ódio? Tem. Pois é, aparentemente sim, mas quem olha nos seus olhos azuis vai dizer que talvez não. O que seria, na opinião de vocês, a gente ouve muito o gabinete do ódio, o discurso do ódio, né? O que vocês acham? Vocês teriam um exemplo que traga a ocorrência de um discurso de ódio? Olha, vale exemplo ou vale dizer o que a gente, como a gente vê esse fenômeno? Pode. Se tiver exemplo, fica colorido, mas se não, pode ser preto e branco também. Então manda aí, Kátia, manda aí você. Olha, essa questão também é sempre sempre me pega, né? Porque a gente que é da área da linguagem já fala discurso de ódio. Bom, vou ter que a gente vamos por partes, né? Vamos pensar o que seria o discurso de ódio. E diferenciar, talvez, do discurso ou da fala, né, do comentário raivoso, do sentimento extravasado ali no fígado, né, todo pesadão, com muito fel, né, muita bile. Eu entendo pelo discurso de ódio uma sistemática, uma postura sistemática, deliberada, pensada, né? Pensar em termos de estratégia, em termos de meio, em termos de linguagem, para atingir um outro ou um determinado objetivo ou destruir uma determinada situação, né? Aquilo que é um pouco diferente do tem o ódio do fulano, tem o ódio do Beltrano, né? Enfim, que são afetos cotidianos, normais e legítimos, né? Da vida da gente. Agora, quando se fala em discurso de ódio, parece que tem uma maquinação, né, Gi? Isso, eu acho que a grande questão é essa. Claro, né? O ser humano é livre para expressar seus afetos, para a expressão dos seus afetos, para a manifestação disso em grande termo também, né? Desde que não se parta para a violência, por exemplo, você é livre para manifestar aquilo que você sente, né? E deve ser. Só que a questão do discurso de ódio, ela transcende a da manifestação de um sentimento ou de uma, sei lá, paixão humana. Ela vai para onde? Ela vai exatamente para a manipulação dessas paixões. O discurso de ódio como discurso, como tecnicamente um elemento linguístico com efeitos sociais gigantescos, que é o discurso, quando ele toma, vamos dizer, quando ele assume esta faceta, ele é um discurso de manipulação e que visa mobilizar exatamente essas paixões, que são paixões extremas, que são paixões que nos acometem como seres humanos,
Só que normalmente elas estão nessa esfera, assim, elas estão na esfera dos afetos. O discurso de ódio tira dessa esfera e joga para uma esfera de ação do coletivo, joga para uma esfera de ação destrutiva. Ele promove destruições fatuais, ele promove mobilizações no sentido disto ou daquilo. O que uma simples manifestação de algo que você sente não promove, né? Não pensadamente, não manipulativamente, não coletivamente. Ana, você queria falar alguma coisa? Acho perfeito, eu concordo com a Gi, foi justamente, eu até tinha comentado com vocês antes que eu ia falar da polarização. Eu acho que as paixões são humanas, elas estão aí, nós vamos ter sempre que lidar com os nossos ódios. E uma das melhores maneiras é não recalcar esse ódio, né? É assumir que você está com esse sentimento e falar sobre ele, né? De preferência, às vezes, primeiro com o psicólogo, né? Para não. Porque a violência ela também é verbal e a violência verbal pode ser muitíssimo violenta. Então, muitas vezes, a gente pode provocar danos no outro com palavras, às vezes, muito mais do que com algumas bofetadas, que também é melhor evitar, né? Então, acho que sim, às vezes a gente não dá conta, a convívio humano é difícil por causa disso, né? Porque as paixões estão aí, a gente provoca sentimentos nas pessoas, inclusive e a gente vai lidando com eles. Mas eu acho que esse ódio de que se fala agora é aquele ódio, o que se pretende provocar é deliberadamente esse ódio com fins outros que não promover o encontro das pessoas e de não promover a aprendizagem das pessoas de lidar com o ódio, porque você vai aprender a lidar com esses afetos, inclusive com os sentimentos ruins que podem surgir em relação a outras pessoas, na prática. Então, é interessante a gente ter esse exercício, mas esse discurso de ódio que a gente vê por aí é o direcionado para criar cisão, e como a Gi bem falou, cisões coletivas, grupos coletivos, a ponto, inclusive, de provocar rebeliões nas ruas, quebra-quebra e até guerra civil. Isso está dentro do tema das guerras híbridas que a gente viu. Então, essa a polarização e o discurso de ódio são um dos recursos mais frequentes da guerra híbrida. Você partir um país, uma nação, aquela história, né? Divida o inimigo para melhor. Tem um provérbio aí, para melhor vencê-los. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Perfeito. Então, a ideia é essa, é dividir a nação. E, de fato, com essa bipolarização, no nosso caso, entre esquerda e direita, e também entre alguns religiosos e outros, né, ou que não são religiosos, eventualmente, está dentro dessa estratégia das guerras híbridas. Eu queria agora jogar uma provocação. Quando você abre o Google e joga discurso de ódio, a primeira coisa que aparece é uma citação de uma brasileira que fez uma tese em 2008 sobre esse assunto, discurso de ódio. E ela define ele da seguinte forma: é a manifestação de ideias que incitam a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos e, na maioria das vezes, as minorias. O que vocês acham? É uma coisa pouco mais recortada. Mas isso, assim, parece um recorte que diminui bastante, né? Vamos dizer, a delimitação do que seria o discurso de ódio, mas, na verdade, para mim, pelo menos a meu ver, talvez não diminua tanto, talvez não restrinja tanto, porque o que está acontecendo? Discurso de ódio é a mobilização desse sentimento de contrariedade, de revolta, de raiva, ódio, no sentido de transformar isso numa grande força bélica. Então, o discurso de ódio é uma grande mobilização de linguagem, antes de mais nada, né? E, claro, com efeitos psíquicos, com efeitos sociais, para criar inimigos. Então, ele tem por base, por fundamento, a criação de grandes inimigos. E qual é vamos dizer, a primeira coisa que você faz para criar inimigo? Você cria um outro que você detesta, você cria um outro que você discrimina, você cria um outro que você exclui. Então, essa é a ferramenta base do discurso de ódio, da qual, vamos dizer assim, emanam outros efeitos que ele tem e que também o caracterizam. Então, eu não acho exatamente que restringe, mas eu acho que talvez vá no fulcro, né? Quando se fala em gerar discriminação, se fala em criar esse inimigo, que é a base de funcionamento desse discurso, a meu ver.
Então, sabe o que é no Brasil o discurso de ódio na internet? Qual o grupo principal que sofre o discurso de ódio na internet no Brasil? Negros e negras. Mulheres negras. Mulheres negras, né? Então, é interessante, está falando mais de grupos sociais mesmo, né? Eu queria só fazer um adendo aí a essa consideração. Como é o nome da autora do artigo, Suzy? Que você... Samantha Ribeiro Meyer-Flug. Tá. Foi em 2008, né, o trabalho Foi que 2008. ela fez. E tem uma questão que precisa ser considerada agora, nesses últimos anos, de 2017 para cá, é que, claro, existem os discursos, porque existem esses afetos humanos distorcidos, né, negativos, mas principalmente nos últimos tempos, o que nós temos visto é que esse discurso está sendo financiado. A face mais perversa hoje do discurso de ódio, para mim, é que ele está sendo financiado, bancado por alguém, liderado, produzido. Às vezes, se você prestar atenção nos posts, exceto talvez alguma manifestação individual, uma pessoa falando num vídeo e descarregando seu discurso de ódio a este ou aquele, tudo aquilo que é mais elaborado, que é mais pensado, que vem na forma de um youtuber, de um post, de um áudio, você vê que há uma elaboração, há quase que uma profissionalização daquele ódio, que é financiado. Então, o discurso do ódio, digamos assim, ele sai justamente desse fulcro, como a Gi falou, né, desse recorte que a autora aí fez, muito bem feito, mas ele tem agora esse componente, eu não sei, não li, né, o trabalho dela, mas o que a gente tem visto na política e no cotidiano é que os motores do ódio são monetários, né? São dólares, são grana, é dinheiro, é status social, é monetização, desmonetização de canal, enfim. O que vale agora, além do disco do ódio, é a associação ao vil metal, né? Ou seja, a instituição, né, dele, ele virou uma arma lícita, né? Eu estava lendo que a grande maioria dos países europeus não tem, a grande maioria dos países europeus criminaliza o discurso de ódio. Os Estados Unidos não, porque eles têm a questão, né, da liberdade de expressão como um eixo tão importante, mas tão importante, eles dizem que é muito difícil você estabelecer. Aqui começou o discurso de ódio, né? Não é mais liberdade de expressão, isso aqui já é... Porque se você discorda de alguém, não quer dizer que você reclama disso, você, né, ataca a pessoa nesse sentido do conteúdo, da discordância, não necessariamente é um discurso de ódio, né, Ana Paula? Eu tenho duas considerações a fazer em relação a isso, eu concordo com o que você está falando, Suzane. É que no caso das guerras híbridas, como a Kátia falou, é uma guerra financiada, é uma guerra premeditada, então os caras sabem o que estão fazendo. Então, o que eles fazem? Eles observam naquela nação que é o alvo, que é a vítima dessa guerra, e não é só o Brasil, obviamente, que é a vítima, e eles percebem aonde que estão os ressentimentos, aonde que estão as fragilidades daquela nação. Então, algumas nações são conflitos étnicos, por exemplo, outras conflitos religiosos. No nosso caso, nós somos um país muito machista. Então, os conflitos raciais e também os conflitos... nós somos um país também de grande número de católicos e evangélicos. Então, o preconceito... Porque a gente está falando em minoria política, acho bem importante falar, porque negros não são a minoria no país, nem mulheres não são minorias no país, mas são minorias políticas. Então, a gente tem essa ferida do racismo, a gente tem essa ferida do machismo, então é justamente aí que eles vão atacar. Então, seja provocando os discursos de ódio contra negros e contra mulheres, e especialmente mulheres negras, também contra gays, justamente porque isso também é um outro assunto mal resolvido, mal digerido pelas igrejas católica e evangélica, mas aí a gente vai ter outro também, como a própria gordofobia, que a gente viu o caso da Joyce Hasselman, que até então era aliada desse governo e, portanto, de uma certa maneira aliada do gabinete do ódio, que depois ela mesma denunciou
e sempre chamada de Peppa Pig, né? Então é esse tipo de recurso baixo que eles recorrem. E a segunda consideração em relação a esse discurso de ódio e da liberdade de expressão, eu diria que há muitas considerações a fazer aí, mas a primeira, a que eu vou fazer agora, é a questão do anonimato. Porque quando você fala em liberdade de expressão ao modo norte-americano, porque eu acho que a regulação pode ser anterior, a pessoa, se ela não está no anonimato, certo, ela assumir. Então ela pode falar o que ela quiser falar, só que depois ela vai ter que responder. Porque quando ela fala o que ela quer falar, ela pode recorrer em crimes de homofobia, de racismo, de discriminação, ela pode como é que a gente diz, atingir a honra, a reputação de uma pessoa, levantar falso testemunho. Então, qual que é o problema? O problema das nossas redes sociais é que as pessoas, elas se escondem atrás do anonimato, atrás de perfis falsos. Aí fica difícil da gente trabalhar com esse pensamento de a pessoa fala o que quiser, mas depois ela vai ter que responder por isso. Mas creio que se a pessoa já tiver que responder por isso, e nós tivermos uma justiça ágil, que não é o caso da nossa justiça, ela não é nem ágil e nem equânime, ela trata as pessoas como diferentes, né? Então, aqueles que têm dinheiro e podem recorrer até que vença o processo, a Gif sabe falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas vai recorrer tipo Dallagnol, vamos recorrer, até a hora que o cara não pode mais ser punido. Então, a gente vai acabar sempre punindo os pobres, né? Não é mesmo? Então, eu vejo que esse é o primeiro passo, é a questão do anonimato a ser resolvida quando a gente vai determinar, então, a questão da liberdade de expressão, da livre opinião, e a questão, então, de regular antes ou regular depois. Mas tem que haver regulação, com certeza. Então, quer dizer, você não pode ficar no anonimato. Seria uma forma, mas acho que há outras. Mas isso... Passo para a gente. E isso, na verdade, é um problema diante do sistema de mídia pulverizada, porque existe o anonimato pré-meditado e pensado para ser um escudo diante, assim, para evitar que você assuma o que você tem a dizer. E existe um anonimato que vem do fato, por exemplo, de você montar um grupo e esse grupo assumir aquilo que está sendo falado. Então, quem responde? O nome dos formantes desse grupo não vai na linha de frente, mas eles estão por trás. O que acontece? Na verdade, a gente consegue relativamente, não em termos de opinião pública, de impacto primeiro público, mas juridicamente você consegue localizar com relativa precisão as fontes, né? Então, não há um total anonimato possível. Claro, salvo casos de pessoas que consigam manipular esse caminho, né? Entre a ponta da publicação e o computador que emanou aquilo, né? Salvo esses casos, os casos comuns, eles não são de um anonimato a toda prova, né? E é difícil regular isso, porque, por exemplo, né? Nós podemos falar em nome desse grupo. Se nós todas assinamos, claro, nós todas estamos imputadas, mas nós colocaríamos na nossa rede social o nome do grupo, como muita gente coloca lá um pseudônimo. Qual é a garantia de que aquele não é o pseudônimo de redes com que aquela pessoa quer trabalhar nesse ambiente? Entende? Uhum. Então, qual é a medida do anonimato premeditado? Pois é. E a questão, né? E a questão, assim, da liberdade de expressão, na verdade, é claro, as fronteiras são tênues, como a gente vê nos Estados Unidos, de fato, e são, mesmo no nosso sistema jurídico, se você for olhar de perto, nos sistemas europeus, essas fronteiras também são tênues, né? Porque elas se definem muitas vezes não pelo objeto, não vou falar de uma maneira bem generalista, claro, vai caber melhor para uma do que para outra, mas elas se definem, aliás, pela consequência, né? Por exemplo, a nossa liberdade de expressão aqui no Brasil, a gente poderia, grosso modo, falar que ela acaba quando você incorre no crime, né? Então, eu tenho a liberdade de expressar meu ódio, de dizer que eu estou insatisfeita, que aquilo me deixa mal, tenho, mas na medida em que eu estou mobilizando pares para, junto comigo, odiar e transformar a vida desse odiado num inferno social, eu estou incorrendo em crimes discriminatórios, né? Uhum. E essa fronteira, ela é delicada, mas ela existe, né? Ela é passível de se estabelecer, não sem trabalho, né? Não sem medida, porque ela como que cai na consequência, né? Sim. Mas ela também não é uma terra de ninguém, mesmo nos Estados Unidos, né? Mesmo nos Estados Unidos, pode ser
vamos dizer que haja uma grande pressão para se entender como liberdade de expressão, sim, coisas que têm esses efeitos daninhos, né, que vão mobilizar esforços nessa máquina de guerra, que é o discurso de ódio, que é por isso que ele é financiado, porque ele é uma máquina de guerra, né? Então, pode ser que se caia nisso, sim, muitas vezes se cai, né? Mas não é uma super terra de ninguém também, não é assim, por exemplo, então eu posso falar o que eu quiser, se eu souber que eu posso ir para a cadeia, continuo falando mesmo, mobilizo todo mundo e acabo com a vida de tá geral, tá beleza. Também não é assim, né? Digamos. Então, eu queria perguntar para a Kátia agora, porque é uma questão que sempre me preocupou. Vamos pegar o Felipe Neto, que eu gosto dele, sou fã dele, então vou usar ele de novo. Em 2 dias, a reputação dele foi para um grande grupo de pessoas, né, aliadas ao Bolsonaro, simpatizantes do Bolsonaro. A reputação dele foi muito mais, né, assim, foi lá para o pé, o pior. Quer dizer, você já aconteceu isso. Claro. Ah, tá bom, então vamos entrar com processo. Ele vai fazer isso, ele tem uma equipe de advogados que está analisando cada um desses, né, discursos de ódio, está imprimindo, tá, e vai processar. Mas o mal está feito. Claro. Como evitar isso? Olha, é difícil, né, evitar o mal, né? Quando o mal caiu na rede, a gente sabe que é complicado mesmo, né? O que eu noto, o que eu acho que as pessoas poderiam ficar um pouco mais atentas, inclusive até em relação ao que você falou ali do Felipe Neto, eu acho que as pessoas poderiam ficar um pouco mais atentas, se é que a gente pode convocar, né, as pessoas, mas dizer não embarque na primeira convocação de ódio, né? Somos todos ódio ao Felipe Neto, ódio ao fulano de tal, né? Morte ao fulano. Se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos dizer para alguma pessoa que estivesse próxima da gente, seria: não embarque imediatamente nisso. Quando você vir um post, uma mensagem, qualquer coisa dessa natureza, que imediatamente mexa com os seus afetos, esse momento é um momento chave na hora da recepção desse post. Para um pouco. Pensa um pouco. Não tem aquela voracidade, aquele desejo veloz de reproduzir imediatamente aquilo que te afetou como se aquilo fosse verdade, né? Mas eu acho que talvez não tem como deter, depois que o mal feito é feito, não tem como deter, a não ser na seara jurídica, etc., se a pessoa assim quiser fazer. Mas eu acho que não tem muito como reverter esse quadro, especialmente nas mídias sociais. Mas o que a gente pode dizer, talvez, se esse programa servir para alguma coisa, é pedir ao próximo: calma, né? Calma, por mais odioso, por mais que você não goste, talvez até você tenha suas razões para não gostar deste ou daquele, né? Mas calma no momento em que você for insuflado, em que você for levado a compartilhar alguma coisa dessa natureza. 2 coisas só que eu queria falar, Suzy, em relação ao que você disse nos Estados Unidos e acerca da liberdade de expressão. Um detalhe pequeno que também daria muito pano para manga é pensar o seguinte: nos Estados Unidos existe essa lei de liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, no entanto, as pessoas permanecem na escola 13 anos da vida delas ou mais, né? De alguma maneira, não estou defendendo e nem dizendo que é uma educação superior, nem nada, mas eu acho que contam sim os anos de escola que essa pessoa passa na manipulação da linguagem, no uso da linguagem. A escola ensina muito para a gente. Nós, aqui no Brasil, nós temos pouca frequência escolar, poucos anos de escolaridade. Muitas pessoas que frequentam grupos de WhatsApp, Facebook e outros meios sociais com beligerância são pessoas não afeitas, que têm pouco manejo da linguagem e que sabem elaborar muito menos, agora partindo para o campo psicanalítico, né, como disse a Ana, e que tem poucos recursos para avaliar aquilo psicanaliticamente e dizer: nossa, por que isso me enfureceu tanto, né? Vamos lá, não vou dizer um enorme de um palavrão aqui agora, mas de repente eu posso dizer: essa situação me causa repulsa, não é? Enfim, mas até chegar da mentalidade à expressão, né, daquilo que
que te mobiliza no teu subconsciente, enfim, até a pessoa ter essa clareza, leva um tempo, né? Um tempo que eu acho que a escola ajuda você. Acho que é nisso que eu quero chegar. Eu acho que a escolaridade, não estou falando de ilustração, nem de erudição, nem de nada disso. Estou falando de jeitos de lidar com a linguagem, né? Então, eu queria falar isso e falar uma coisa a respeito do Felipe Neto. Quem quer falar depois? A Gil, a Ana Ana? Paula. A Ana Paula? Ela já levantou umas 15 vezes. Só fica levantando a mãozinha e não desliga o microfone. A Ana Paula levanta a mãozinha e não desliga o microfone. Depois, na hora que ela for falar, daí não sai. Tô brincando, Aninha. Eu queria só dizer que outro dia eu vi um post justamente sobre o Felipe Neto, em que tem lá uma fala dele bem antiga, quando ele tinha cabelo roxo. Eu, diferente de você, Suzy, já não tenho tanta simpatia, mas também não vou... Ele mudou muito, né? Ele mudou muito, mas hoje também eu tenho lá minhas reservas, mas enfim, não odeio, não é essa relação que eu tenho com essa pessoa. Mas mostrava-se lá um trecho de um programa dele em que ele falava em pau. Ai, pode falar pau aqui? Pronto, falei. Depois eu boto um em cima, tá? Em que ele fala, né, traz termos chulos sobre relações sexuais, enfim, um papo desses, né? Até machista, assim, se você for, a hora que você escuta você falar, né? Mas bobagem, né? Bobajarada. Bom, e aí dizia-se em cima, é esta pessoa que você está deixando entrar na sua casa e educar os seus filhos, né? Aí eu já lasquei, falei, alto aí, né? Eu não... Um detalhe que depois é uma coisa que eu gostaria de falar, era um site de uma pessoa que é evangélica. Uma página do Facebook de uma pessoa que é evangélica e que estava repostando esse post de ódio ao Felipe Neto. Bom, eu não fiz menção ao conteúdo do Felipe Neto, porque mesmo eu não tenho assim, muita simpatia pelo conteúdo, mas eu disse, olha, você está embarcando aí numa questão que é uma questão do ódio, você pode ter suas razões para discordar dele, você está esquecendo que há cúmplices desse moço, esse moço está entrando na sua casa, sem que você veja, mas ele tem cúmplices. O primeiro cúmplice é você mesmo, porque é você quem abre os canais para o seu filho assistir, etc. E não sei quais são as suas possibilidades de estar acompanhando, né, o que o seu filho acompanha, mas um dos cúmplices do Felipe Neto é você. O segundo cúmplice é o próprio YouTube, o Google, o Face, Twitter e Instagram, que infelizmente não tem uma autorregulação. Né? Eles não têm, infelizmente ou felizmente, não sei se é uma questão deles. Eles até têm, sabia? Eles têm. Mas eles que não conseguem chega, pôr em prática muito. Mas que não chega a ser uma coisa que tem um impacto muito grande, ou em que imediatamente essa fala de ódio, ou esse sujeito que fala em pau, pica e buceta e coisas, seja imediatamente bloqueado. Claro. Né? Então tem todo um processo, tal. Então, eu tentei mostrar assim, que nesse âmbito do ódio, ali especificamente, concorriam para a fruição do ódio a sua própria anuência, você como pai, como filho, como filho não, né, mas como pai, como pessoa responsável, a sua própria anuência quando você reposta e reprograma e reproduz, e os próprios meios, né, que são as plataformas que acabam acolhendo, né, os discursos de ódio. Bom, passo a bola para quem? Para a Aninha. Não, deixa eu só fazer, calma, Ana Paula, só rapidinho, porque ela mencionou sobre as plataformas que elas, né, têm essa dificuldade de seguir os critérios que elas mesmas põem. Mas aconteceu há pouco uma questão que eu achei interessante. A família Bolsonaro está em peso no Twitter, né? E os seus defensores também, né? Existe uma bolha grande bolsonarista no Twitter. Daí o Twitter tirou do ar algumas postagens, não perfis. O que o Bolsonaro fez? Não sei se foi o filho, o pai. Vamos mudar, vamos para o Le Parler, porque lá é muito mais livre. Então lá eles estão falando uma determinada coisa, continuam no Twitter, porque eles também não querem perder o lugar que tem, mas aí acharam um lugar que eles podem ódio total, né?
Desculpa, Ana Paula. Em relação, mas eu ia falar bem disso, das plataformas mesmo, né? As plataformas não têm muito interesse, na verdade, em regular, né? As plataformas, elas têm interesse que nós permaneçamos a maior parte do tempo possível conectados nelas. E os discursos de ódio, eles têm essa facilidade de nos apaixonar, né? E de nos convocar, e de nos deixar ligados nas plataformas, muito mais que discursos racionais, discursos acadêmicos, discursos cheios de argumentos com fundamento, né? Então, a ideia é aquela opinião rápida, a leitura do meme. Então, realmente, as plataformas não interessa essa regulação. Os estados têm que obrigar e voltar a obrigar e voltar a obrigar. Só que sempre, como essas plataformas transcendem as fronteiras nacionais, né? Então, acabam surgindo outras e novas plataformas e nós sempre correndo atrás de tentar regularizá-las. Ou então, como o caso do Trump, querendo eliminar o TikTok, por exemplo, né? Então, veja como é bem interessante isso, né? A plataforma como um fenômeno de mobilização das pessoas contra um governo autoritário, e o governo autoritário quer eliminar essa plataforma. Então, claro que é possível também usar essa plataforma de uma forma, desculpem, gente, claro que é possível usar essa plataforma de uma forma mais humanitária, até para defender causas justas, mas essas plataformas estão muito mais em prol do ódio mesmo, tá? Porque os interesses que as guiam são os comerciais. Antes de passar a palavra para a Gi, eu queria falar uma coisa ainda em relação a que a Kátia falou da escolaridade. Eu também acho a escolaridade fundamental, mas me parece que não basta. O racismo, o machismo e o classismo e são estruturais de tal força que mesmo pessoas com alto nível de escolaridade são reféns disso, certo? Principalmente o machismo. E assim, eu percebi numa das discussões que eu estava tendo com muita gente com pós-graduada, inclusive assim, o fato de eu ser mulher, né? Então, mas com falas raivosas do tipo, sua filha da puta, sua vagabunda, vai se ferrar. Tinha também, dizendo que nós que apoiamos, por exemplo, o uso do bem-vindes, que a gente tirava essa teoria para apoiar o uso do bem-vindes do cu, tá? Se é que pode falar cu. Tinha acadêmico falando isso. E aí eu ainda falei para o professor, olha o tipo de acadêmico que vocês estão formando na Unicamp. Olha aí, eu coloquei o nome dele. Então, sim, tem acadêmicos que usam esse tipo de argumento, mas os homens que estavam conversando não usaram esse palavrão. Eles me explicavam trocentas vezes a mesma coisa. Eles diziam... Deus. Tá? Se não fossem eles, né? Então, vejam que altos níveis... Que beleza, né, gente? Onde estaríamos derrubando nossos lencinhos por aí? E aí, só para completar a mesma fala, eu diria assim que muitas vezes a escola, em vez dela criar, ela acaba sendo, a gente sabe disso, ela tem os dois papéis, muitas vezes ela acaba sendo reprodutora dos preconceitos, tá? Então, é excelente que as pessoas tenham um alto nível de escolaridade, sim, mas a gente tem que estar de olho na escola, porque nem sempre a escola está a favor do senso crítico e da ética que a gente está numa crise, né? A escola muitas vezes está a favor de continuar reproduzindo as relações de classe, as relações de preconceito e tudo mais. Então, só queria fazer essa observação em relação à tua fala. Eu não discordo, acho que tem que ter escolaridade, mas acho que não é só a escolaridade, é um tipo específico, né, de escolaridade que valorize esse pensamento crítico e não a reprodução. Porque por que a gente escolariza alguém? Para o mercado de trabalho? Para a pessoa ser adaptada? Né? Então, acho que tem essa discussão também que a gente não pode esquecer. Fico por aqui. Tem mais coisa para falar? Então, eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala em escolarização, eu acho que, né, nós aqui, pelo menos, tenho certeza que a gente não está falando em escolarização como doutrinação ou formação técnica, né? Porque isso, tudo bem, você pode formar uma pessoa tecnicamente, mas isso jamais vai ser educação para autonomia, jamais vai ser educação para liberdade. E quando a gente fala em linguagem, quando a gente fala em feitos da linguagem, ou na linguagem em si, eu vou recorrer a uma imagem poética que eu gosto muito para pensar a linguagem, que é do João Cabral de Melo Neto. Eu acho que a linguagem é uma faca só lâmina. Tá? Ótimo! Que você, né? Você aprende a manipular isso com toda a delicadeza e com toda a destreza do mundo, né?
para se cortar, para se destruir, caso você seja incauto, caso você não tenha essa, vamos dizer, essa grande consciência, e você aprende a manipular com ela o seu ambiente. Mas ela é sempre uma grande coisa, um grande perigo, um grande artefato, né? Um grande realizador e uma grande coisa do mundo na nossa mão. Não é uma escolarização técnica que vai resolver isso, e não é uma escolarização que não passe a noção da grande responsabilidade que é colocar um feito de linguagem no mundo. E daí a gente volta na questão lá que a Su falou, o que acontece no caso do Felipe Neto, uma vez que a reputação dele já foi ferida, uma vez que ele já teve perdas em diversos sentidos, inclusive pessoais, psicológicos, graves, e o que acontece a partir daí? Isso é o efeito do crime, porque ele foi vítima de crimes com a linguagem, isso não causa danos menores do que outros crimes, porque é um crime. Então a pergunta que a gente faz é, existe como voltar atrás nesse efeito? Não, isso está lá, isso aconteceu, isso é um grande dano. É o dano do ato criminoso, né? E toda vez que a gente repassa alguma informação, toda vez que a gente embarca num discurso do ódio, o que é fácil, porque a gente é humano, né? Na medida em que a gente não pondera essa responsabilidade, que a gente não adquire essa consciência pela escola, pela vivência, pela convivência, seja como for, pela autorreflexão, a gente é coautor desse crime. E com isso, a gente pensa também na questão das plataformas. É claro que hoje, notícia, informação, envolvimento, ou como se diz na linguagem das plataformas online, engajamento, vence. Tá? É isso que se quer. E é claro que eu te engajo, como a Ana disse, pela emoção. Só que existe uma outra contrapartida, e se todos nós tivermos assim, a consciência disso, talvez melhore um pouco, que essas plataformas, elas agem para nos engajar, sim, é o interesse primeiro delas, elas vivem disso, mas elas também não podem abrir facilmente o flanco para se tornar coautoras, corresponsáveis, civis, criminais, juridicamente, de questões que causem ônus sociais. Então, a regulação nas plataformas ela é muito menos opcional do que a gente possa imaginar. É uma questão de assumir cumplicidade em atos que são, vamos dizer assim, destruidores para a sociedade, que são eventualmente criminosos ou não, né? Então, por isso que às vezes se banem certos conteúdos, não é porque eu quero proteger a sociedade simplesmente, é porque eu não quero assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade que sim será minha como plataforma, na medida em que eu divulgue isso, né? Na medida em que eu coloque isso para se mover dentro da sociedade. Gente, um beijão para você que esteve até agora acompanhando a gente nessa conversa. Espero que você tenha gostado. Eu vou me despedindo e deixo aí a palavra e o apagar da luz da sala para quem ficar por último. Um beijo, tchau. Tchau, gente, beijo. Vamos usar a força da nossa raiva para mobilizarmos as forças progressistas. Yes. Uma coisa que eu sempre falo, quando eu vejo o discurso de ódio, eu falo assim, menino, onde é que você perdeu sua educação? Não Olha, tem todo tipo de reação. É muito interessante. Tem gente que agradece e pede desculpas. Tem gente que manda pro raio que o parta. Assim, Esse perdeu mesmo a educação. Gente, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que sirva para a gente começar a discutir mais o tema, esse nosso encontro, e que, antes de tudo, a gente reflita nos efeitos daquilo que a gente diz. Tudo que a gente diz, tudo que a gente ecoa, você pode até se achar assim, mas eu sou só um na multidão, deixa a parte poliana comigo, então, né? Que eu acho que você é aquele um que faz sim a diferença, tá? Você está levando para frente uma série de coisas que sejam as melhores possíveis, que sejam aquelas que promovem uma transformação livre de ódio, porque o ódio, ele não é racional, ele é cego, nada de bom pode daí advir. Então, eu me despeço de vocês com essas palavras aí, um abraço para todo mundo, espero que nos ouçamos na próxima. Ilustres Desconhecidas fica por aqui. Dá o seu joinha, o seu coraçãozinho se você gostou, compartilhe se você tiver coragem e deixa também o seu recado aí nos comentários. Assim a gente vai se conhecendo, tá bom? Despedem-se a Gi, a Su, a Ana e a Kátia e até o próximo Ilustres Desconhecidas. Porra, fantástico!